Agora, as funções. As funções se assemelham bastante ao procedimento, com uma diferença. Eu vou ter aqui um retorno, nesse caso do procedimento, eu escrevi na tela, ok? Vamos criar uma função também de soma. Deixa eu finalizar aqui. Vamos criar agora uma função também de soma. Vamos mudar o nome para não confundir com procedimento, né? Vou criar uma função soma com retorno. Também pedindo, né? Também com os parâmetros, né? Pedindo que sejam passados valores inteiros. Então, ponto e vírgula, J também inteiro. Também inteiro, ok? Da mesma forma, var, início e fim, função. Bom, qual é a diferença da função com o procedimento? No procedimento, eu executei uma ação. Eu escrevi na tela o I mais J. Eu escrevi na tela um 5, ok? Caso quando eu passei 2 mais 3, né? Eu executei essa ação, escrevi na tela a soma dos dois parâmetros. Na função, ao invés de eu escrever na tela, eu vou ter um retorno com o valor somado. Então, eu vou ter aqui retorne o valor, né, a soma dos dois parâmetros que eu passei, o I mais o J, ok? Quando eu chamar a função e passar dois parâmetros, né, o valor para esses dois parâmetros inteiros, ele vai me retornar a soma. Vamos ver isso na prática. Vamos criar aqui o projeto, no algoritmo, né, a parte principal, vamos criar uma variável x, que é inteiro, né? Inteiro, ok. Vamos comentar essas linhas para nós não chamarmos o procedimento, chamarmos diretamente a função soma com retorno. O x vai receber, como o x é um inteiro, lembra lá no início, eu tenho que passar valores inteiros, na verdade, valores numéricos inteiros. Só que agora, ao invés de passar um número inteiro já definido, eu vou passar, né, vou informar que x vale o retorno, ok? A soma da função. Então, eu vou falar que x recebe, né? Vou chamar a função soma com retorno, soma com retorno, e vou passar valores numéricos, né? Pois está me solicitando. Veja bem que aqui eu coloquei também que o retorno que eu vou ter, né? Eu usei 2 pontos e informei aqui o tipo do retorno que eu vou ter. É um retorno inteiro, né? Então, é sempre necessário que eu coloque isso aqui, né? Informando que a função retorna esse tipo, ok, de dado, um dado inteiro. Então, vamos passar dois valores, 3 e 4, ok? Depois que obtivermos os valores, vamos escrever na tela, né? Escrever na tela o valor, novo valor de x. Ok, vamos passo a passo agora, vamos rodar passo a passo. Ok, vamos lá, criei o procedimento, criei a função. Observe que neste momento não vou estar, vou apenas passar para frente, porque eu não chamei a função ainda, né? Vamos criar a variável x, observem, sempre observando aqui, ó, cria a variável x. Bom, agora o x, o valor de x vai ser o resultado da função soma com retorno.
essa função, repetindo o tipo inteiro, definir aqui. Vamos para um próximo passo, ok, chamei a função. Observem aqui que os valores que eu passei, tá? Para a função soma com retorno. Eu tenho o valor de I, para o parâmetro I eu tenho 3, para o J eu tenho 4. Próximo passo, veja bem, me retornou, ok? Então o retorno, veja bem, olha, o retorno, eu tenho um valor 7, ok? Então, próximo passo, observe que quando eu sair da função, já limpou para mim, já liberou a memória, né? Todos os dados que eu havia passado, que ficaram armazenados na memória, foram apagados a partir do momento que eu passei, a partir do momento que eu saí da função. Mais uma vantagem de usar funções e procedimentos por quê? Porque sempre que eu saio dela, eu libero, né, a memória do computador, não tenho mais nada, eu tenho apenas o valor de x que foi passado, né, com o retorno que a função me deu. Então, soma com retorno 3, 4, o x vale agora 7. Próximo passo é escrever esse valor na tela. Ok, tenho aqui 7, que é o valor que a função soma com retorno, tá? Me retornou. Bem interessante, né? Bem interessante utilizar funções e procedimentos, ok? Vamos continuar então. E lembrando que dentro aqui, né, nessas ações, você pode executar tudo que a gente já viu, né? Você pode estar usando aqui tudo que a gente já viu até agora durante o curso, né? O while, o se, enfim, tudo que a gente viu que ainda tem para ver, você pode estar, são ações que podem estar aqui dentro das funções e procedimentos. Bom, vamos continuar. Vamos ver aqui no nosso slide. Passagem de parâmetros por valor. Na verdade, eu me adiantei um pouco. Né? A passagem por parâmetro seria isso, né? Passei parâmetros, eu posso criar procedimentos e funções de repente sem passar parâmetros, ok? Apenas executa algum procedimento, executa a função sem a necessidade de passar parâmetros. Esses parâmetros podem ser passados por valor, que é o caso que nós colocamos aqui, nós passamos como parâmetros valores, ou pode ser passado como referência. Referência seria passar parâmetros ao invés de um valor específico, um valor que já esteja armazenado na memória. Nós não vamos ver passagem por referência, ainda mais porque o Visual G não suporta esse tipo de passagem por referência, ok? Apenas por valor. Mas estaríamos passando também um valor já armazenado em memória. Vejamos o que vem aqui. Vetores e matrizes. Para isso, é bem interessante criarmos mais uma nova aula. Vamos salvar essa aula como aula 10. E vamos criar uma nova aula, aula 11, para vermos sobre vetores e matrizes. Vetores e matrizes. Vamos escrever vetores. Lembra, eu criei uma variável, por exemplo, x, que é do tipo inteiro, né? Nessa variável x, eu posso definir um valor inteiro, né? Um valor inteiro. Vamos usar, por exemplo, o 5. Mas existe, né? Uma forma de eu armazenar dentro de um dado com vários valores, né? Esses dados podem ser de quaisquer tipos, não somente inteiros. Podem ser caracteres, por exemplo.
Vamos criar, então, um vetor onde podemos armazenar vários dados. Nesse caso, vamos criar, então, um conjunto de dados, né, inteiros. Vamos dar um nome para uma variável, vet, de vetor, né? Ok? Vamos falar que ele é um vetor com número, com dados, né? Com 5 dados, por exemplo. Com 5 registros, né? Vai de 1 até 5. Representado dessa forma. 1, 2.5. Que vai ser do tipo inteiro. Lembre que eu disse que podemos armazenar valores inteiros, caracteres, né? Ok. Bom, vamos executar passo a passo para vocês visualizar de que forma é criado esses espaços na memória. Vamos executar aqui, vamos próximo passo, cria uma variável x inteiro, vocês já tinham visto como se cria essa variável, e vamos criar vetor do tipo inteiro. Eu errei alguma coisinha aqui, só um instante. Ok, eu já tinha definido o tipo de variável, né? E aqui não é 2 pontos mais, é de inteiro. Então eu estou armazenando, eu vou criar um vetor, um registro, um conjunto de dados, né? Que vai de 1 a 5 do tipo inteiro. Vamos retornando. Próximo passo, cria uma variável x. Ok. Observe aqui, então, nessa parte inferior, lado esquerdo, que eu criei 5 espaços de memórias, ok? Sempre com um valor de variáveis partindo de 1 até 5, de acordo com eu definir a quantidade de dados que vai ter, né? Vamos continuar executando, vamos parar e vamos dar valor para essas variáveis. Para dar valor para essas variáveis, eu vou usar o seguinte, eu vou colocar o nome da variável e entre colchetes eu vou definir qual dos itens do vetor que eu estou dando o valor, né? Então, para o vetor 1, eu vou colocar um valor 5. Vou copiar isso aqui para ficar mais rápido. Para o vetor 2, valor 3. Vamos criar uns valores aqui aleatórios. Ok, vamos rodar novamente. Vocês vão visualizando aqui na parte inferior. Eu já tenho os vetores e eu vou definindo os valores para eles. O 1 vale 5, o 2 vale 3. Observem aqui embaixo. O 3 vale 2, os 4, 6 e o vetor 5, 8. Finalizei o algoritmo. Ok? Eu poderia também estar solicitando porque o usuário digite, né? Vamos definir o valor para cada um, pedindo para o usuário digitar esses valores. Eu vou apagar essa sequência que eu criei aqui e vou pedir para o usuário digitar um por um dos valores. Eu vou escrever na tela, escreva, L, né, para pular uma linha, digite o valor 1, por exemplo. E vou pedir para que o usuário, né, entre com o valor. Então, vou dar um leia